Eu sei que é difícil, eu conheço todas as desculpas, eu já passei por isso. Eu não sou nenhum super-herói, mas eu tenho o hábito de ler todos os dias. Eu estou mais ou menos há 285 dias lendo sem falhar. Depois que eu comecei a adotar algumas regras, essas regras que eu utilizo, que eu vou compartilhar com você aqui, eu fui aprendendo ao longo do tempo, seja por experiência própria ou aprendendo a ler, aprendendo com outras pessoas, com outros vídeos. Eu vou trazer de uma forma resumida, bastante simples, bastante fácil, para te ajudar a você ler todos os dias. Aqui a gente não está falando em quantidade, nem mesmo em qualidade, a gente está falando em criar o hábito de ler todos os dias. Eu vou explicar de uma forma bastante simples como que você deve fazer. Então, como ler o livro todos os dias? O primeiro ponto, eu acredito que você deva começar por esse, apesar de ser bastante surpreendente, mas é a forma que eu enxergo. Você precisa comprar muitos livros. Para quem já tentou ler ou para quem não lê, o ponto fundamental para você começar a ler é ter livro. Se você não tem livro, logo você não vai ler. Por que eu coloquei aqui comprar muitos livros? Porque você ter bastante opções na sua casa vai aumentar a sua chance de leitura. Eu tenho vídeos aqui no canal e dentro da Startgrana também, eu já expliquei sobre isso, eu tenho aula lá dentro somente sobre leitura, que você deve espalhar livros pela sua casa e ter sempre a seu alcance. Uma das regras para você criar o hábito é que o livro tem que estar sempre disponível com você. Porém, nem sempre aquele livro que você vai começar a ler, você vai com ele até o final. Imagina que é um amigo, cada livro é um amigo, em algum determinado momento esse assunto desse teu amigo pode se tornar chato. E você precisa trocar, não trocar de amigo, mas você precisa trocar de livro, ir para outro livro. E se você não tem opções, talvez uma segunda opção também te enche o saco, talvez uma terceira opção te enche o saco, porque tem dias que nós estamos com um pouco mais de ânimo, tem dias que estamos com menos ânimo, tem dia que nós estamos com uma concentração melhor, tem dia que foi corrido, não sobrou tempo. Então você ter várias opções, talvez aquele livro muito técnico não seja o ideal para você ler no tempo que te restou, mas um outro livro um pouco mais simples você consiga ler. Então você precisa comprar muitos livros. Com os livros que você vai começar a comprar a partir de agora e vai começar a encher a sua casa, sua prateleira, você vai ter sempre o conhecimento, sempre um livro ao alcance. Com isso, vai te estimular, principalmente se você tem filho, o teu filho vai crescer num ambiente de leitura. Você precisa transformar a sua casa numa verdadeira biblioteca, precisa ter livros. Ah, Rafa, eu não quero espalhar pela casa inteira, mas deixa pelo menos um local lá com todos os seus livros guardados, até porque livro é bastante bonito, eu gosto de deixar eles pela casa, apesar que aqui eu tenho concentrado no meu escritório, outros ficam aqui na frente, que são os que eu tô lendo, mas você precisa ter muitos livros e isso vai ser um grande diferencial nessa leitura. O segundo ponto, que esse aqui é o que realmente vai fazer a transformação, é preparar um local, e eu coloquei aqui um local sagrado, porque eu comparo ele com um local de oração. Você precisa ter um local. E aqui a gente entra em diversos ganhos que você vai ter tendo esse local. Então você precisa preparar um espaço fixo, limpo e confortável. O seu cérebro ele vai associar com aquele canto ao hábito de leitura. Aí você vai me perguntar, Rafa, mas eu não tenho espaço na minha casa, o que que eu faço? Eu não tenho um quarto, não tenho uma sala, não tenho um local que eu consiga deixar. Tenta pelo menos todos os dias quando você for ler, sentar no mesmo local. Aqui, ó, eu coloquei o ritual porque você precisa desse ritual. Eu já contei aqui que o meu ritual de manhã, eu levo meu filho para a escola, eu retorno, eu sento para ler, porque se eu tenho uma pausa, eu acabo pegando o celular na mão, indo trabalhar, indo fazer alguma coisa, então eu vou direto pro meu espaço de leitura, é uma mesa que eu tenho preparado com todas as minhas coisas ali. Deu o primeiro tempo de cansaço, geralmente uns 15 minutos eu levanto, preparo um café, preparo o chá, pego minha xícara, então eu tenho esse ritual que todas as manhãs eu faço. No final de semana é um pouco mais difícil cumprir, eu tento cumprir, às vezes não dá, durante o dia eu vou encaixando, mas você tem que ter esse ritual, você tem que ter esse espaço, porque o teu cérebro ele vai entender que chegou o momento da leitura. Ele vai pedir pela leitura. Se você faz todos os dias no mesmo horário, você senta para ler, no final de semana você vai sentar para ler no mesmo horário, você vai sentir a necessidade. E sem contar que a tua concentração vai ser muito melhor. O teu corpo ele está aprendendo que aquele espaço é um local de leitura.
Você sentou naquele espaço, é hora de ler. Você vai ter esse local como um espaço de aprimoramento pessoal, um espaço de conhecimento. Por isso que eu coloquei um local sagrado. É um local que você vai gerar a tua transformação ali, por isso que precisa ser um local específico e sempre na mesma posição, sempre no mesmo local, na mesma cadeira, na mesma mesa, para você automatizar essa tarefa, para isso virar uma rotina, um hábito, deixar de ser um esforço e tornar um hábito. Esse é o princípio do hábito, você fazer a mesma coisa todos os dias. O terceiro ponto é defina um horário pela manhã. E aí você vai fazer a pergunta, Rafa, tem que ser pela manhã? Sim, tem que ser pela manhã. Existem estudos, existe uma série de recomendações que você deve fazer pela manhã, e eu coloquei você fazer pela manhã pelo seguinte: por mais que tenha toda essa questão de você estar mais ativo, você estar mais concentrado, você conseguir render mais, tem o fato de que você não vai perder a tarefa. Imagina que você tem um dia extremamente ocupado. A primeira meta do seu dia, ou a segunda, você consegue encaixar, mas tem que ser pela manhã, você vai ler. Você fez um cheque, você eliminou isso da sua atividade, da sua rotina, deixou de ser um peso, um fardo, você cumpriu, pronto. Você corre para sua obrigação. Se você não faz isso pela manhã, chegou a noite você vai estar cansado, você já vai estar desgastado. Vai ser muito mais difícil. Eu passei por isso quando eu fiz o desafio 75 Days Hard, que eu tinha que ler todos os dias 10 páginas. Teve dias que eu viajei, teve dias que eu estava doente, que estava com visita, que foi difícil para eu encontrar um tempo durante o dia. Deitei na cama na hora que eu estava exausto, preciso ler 10 páginas para eu cumprir o meu desafio. Eu fiz isso durante 75 dias, lendo 10 páginas. Lógico que você não precisa ir ao extremos, mas o quanto antes, quanto mais cedo você riscar essa tarefa que tem, você vai ficar mais aliviado para o resto do seu dia, e isso garante que vai ser uma prioridade. Você tem que acordar com a intenção de ler. A primeira coisa que você tem que fazer no seu dia, o seu foco tem que ser a leitura. E você pode dividir em pequenos blocos. Eu vou falar depois sobre meta, sobre leitura, mas pode ser um pequeno bloco. Você pode começar com 15 minutos, com 5 minutos, seja o tempo que for, depois você vai aumentando, mas deixa um espaço fixo para você fazer isso. Caso você não tenha, você pode utilizar outros horários, mas o ideal é que você sempre faça isso pela manhã. O quarto ponto, crie metas de leitura. Uma página, um capítulo, 10 minutos, seja o que for, você precisa criar essa meta de leitura. Eu tenho aqui, esse é o livro que eu tô lendo. Comprei essa semana o livro do Charles, 18 Princípios para Evoluir. Até ó, aqui algumas dicas já. Eu tenho um vídeo que eu fiz específico aqui no canal falando sobre leitura. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Se você quiser entrar na Start Grana também, você pode clicar no primeiro link da descrição. Eu tenho esse pregadorzinho aqui que eu coloco minha lapiseira, então eu tô sempre carregando a minha lapiseira, não perco ela, que eu consigo fazer umas anotações. E eu utilizo uns post-its, cada post-it desse tem uma intenção diferente. Então eu coloco minha meta diária, eu coloco minha meta do mês aqui, né, da semana para ler e aonde eu estou lendo. Então aqui é a página que eu estou, que esse livro é muito bom por sinal. Então eu faço isso aqui, eu marco aqui, eu marco um texto de mais destaque, outros eu marco aqui com lapiseira e aqui é onde eu estou na leitura. Veja que eu já passei a minha meta. Eu tô mais ou menos aqui, essa página aqui, né? Era para eu ter lido até aqui assim. E aí eu já consegui. Deixa eu mostrar aqui. Era para eu ter lido até aqui assim, então eu terminei, já li essa página a mais e já li aqui. Provavelmente à noite, um finzinho da tarde, eu vou dar mais uma lida, então eu vou conseguir ler mais algumas páginas. E é assim que eu faço para cumprir minha meta diária de leitura. Acompanhe a sua evolução. Eu vou colocar aqui na tela, ó, a minha evolução de leitura. Todos os dias, quando eu leio, eu faço uma marcação. Por quê? Porque se você quer ler todos os dias, você precisa ter um controle se você está lendo todos os dias, senão você não vai saber. Vai passar 3 meses, 90 dias, você sabe o que você fez lá no dia 13 de maio de 2024? Não sabe. Eu sei. Eu sei que eu li. Eu sei que eu tenho todo um controle. Eu uso o aplicativo Daily para fazer esse registro. Então eu consigo ter desde 2021, quando eu comecei a usar esse aplicativo, os dias que eu li. Alguns meses, alguns anos, eu li muito pouco. E outros eu comecei a ler mais. Depois que eu fui aprimorando essas técnicas, eu passei a ler mais. Hoje eu não leio tanto em volume. Eu leio com uma constância melhor. E foi aonde que eu realmente consegui criar o hábito. E o que importa é manter a regularidade. Metas claras tornam o hábito mensurável. Não precisa ter uma meta absurda de leitura. Se você nunca leu nenhum livro, ler 2 livros por ano já é um grande sinal. Agora pensa comigo, se você tem
220 páginas para ler. Muito provavelmente, igual esse livro aqui, ó, algumas páginas não são de leitura, então isso daqui você passa muito rápido. Aqui a gente tem mais 2 páginas, uma com texto e outra aqui, então já são 2 páginas. Se você tem uma meta de 15, que é o que eu conto no livro, no vídeo sobre leitura, essa página que você não conta, você só conta a página de texto. Então 15 páginas, talvez dê 18, 19, você consegue ler um livro de 220 páginas em muito menos tempo. Se você lê uma página por dia, talvez em 150 dias você leia um livro inteiro. Esse livro aqui tem 202 páginas. Se eu lesse uma por dia, talvez ali 140 dias eu ia ler o livro inteiro. Como eu tô lendo 15 por dia ou um pouco mais, eu vou ler bem mais rápido. Mas aos poucos você vai criando esse hábito de leitura e não precisa falar, eu leio muito rápido, muito devagar. Eu também leio devagar. Alguns livros você tem a necessidade de ler devagar para você entender, então não precisa se focar nisso, eu não consigo ler rápido, então não vou ler. Conforme você vai lendo, você vai adquirindo experiência, você vai lendo melhor. É uma prática. Como você vai na academia fazer exercício, ler também é uma prática. Talvez os primeiros livros você não entenda completamente, mas aos poucos você melhora. Eu comecei a ler a Bíblia agora para entender o contexto histórico e enfim. Eu estou numa fase de estudar filosofia e teologia. Eu leio muito devagar a Bíblia, porque eu preciso ler um trecho ali, esqueci como chama, o versículo. Eu leio um versículo, eu interpreto aquilo, às vezes eu pesquiso na internet o que funciona, às vezes pesquiso no chat GPT aquele termo para entender. Então é um livro muito difícil de ler, não é que você abre e vai folheando. Não precisa ter pressa, o importante é que você faça todos os dias. O quinto é carregue seu livro sempre, trate-o como extensão do corpo igual ao telefone celular. Eu tenho alguns vídeos aqui que eu já falei sobre distração, que as pessoas elas vivem assim, né? Ficam com a mão delas assim. Você tem que aprender a ficar com a tua mão assim, a carregar um livro. Leve o livro para onde você for. Ah, Rafa, eu não quero carregar um livro, ou eu preciso carregar 3, 4 livros quando eu viajo. Compra um Kindle, vai te ajudar bastante. Eu, por exemplo, uso o Kindle para viagem, ou quando é um passeio, alguma coisa mais curta, e no resto eu uso o livro. Então sempre carregue o livro. Vai no banheiro, leva o livro. Coloquei aqui, eu use fila, transporte, espera, banheiro para ler. Eu, quando estou fazendo deslocamento de carro, eu levo o livro, vou no dentista, vou em algum consultório, eu sempre levo o livro. Não tenha vergonha, eu coloquei aqui, ó. Ler em público não é estranho, não tenha vergonha. Pensa que quando você está lendo, você está adquirindo mais conhecimento, você está se tornando uma pessoa muito melhor do que seu concorrente, muito melhor do que os outros. Não de uma forma desprezível, mas você está evoluindo. Nós viemos para a Terra para evoluir. Então, quando você está lendo, você está evoluindo. Não temos que ter vergonha de fazer isso. Vá, leia o livro. Eu encontro de manhã, às vezes, um senhor ali, mais ou menos uns 50, 55 anos. Ele tá todo dia, ele atravessa a rua lendo um livro. Até não sei como que ele consegue andar e ler, mas ele tá sempre lendo. Ou seja, leia. Tem gente que leva o livro para academia. O importante é você ler. Perca a vergonha. Carregue o seu livro. Esteja com ele. Tenho certeza que se você for no banheiro e não levar o celular e levar o livro na mão, você vai ficar parado, vai chegar um momento que você vai abrir porque você vai ficar entediado. Então, o tédio te ajuda a ler. E um sexto ponto, mude se necessário. Eu esqueci de compartilhar a tela aqui no item. Eu acho que foi o 4 e o 5, para quem quiser, só dar uma olhada aqui no que eu comentei. Então, no 4, crie metas de leitura. E no 5, carregue sempre seu livro. Continuando, o sexto ponto é mude se necessário. Não prenda sua rotina a um único livro. Eu falei um pouco disso no começo. Começou a ler um livro, não gostou, muda para outro livro. Durante o dia você vai perceber, conforme você for lendo, que existem momentos de leitura. De manhã você vai ler um livro um pouco mais técnico, mais denso. Se você for ler à noite, que eu recomendo também ler, mas é uma leitura um pouco diferente. Você vai fazer um livro, uma leitura um pouco mais leve, um livro que não seja tão difícil. Talvez você comece a ficar cansado lendo o livro, você troca, o seu estímulo muda, porque a história muda, o contexto muda, você precisa ativar a sua imaginação novamente. Então, não precisa se prender a um único livro. Comecei a ler esse livro, eu preciso ler de ponta a ponta. Eu mesmo estou lendo 3 livros. Eu estava lendo um livro, daí chegou esse aqui que eu comprei dos 18 princípios do Charles. Eu parei de ler o que eu estava lendo, tô lendo esse porque achei mais interessante, eu já retorno. Então, assim, não fica preso num único livro, não tem problema se mudar. Deixei de ler o livro, daqui a um ano leio, não tem problema.
Tira da cabeça que você precisa ler de cabo a rabo. Eu gosto de ler o livro inteiro, mesmo que seja ruim. Inclusive, esse ano eu li um livro muito ruim, mas eu completei ele. Foi um sacrifício para mim, demorei muito para ler, mas faz parte. Eu lia outros livros, quando sobrava um tempinho eu lia aquele só para completar. Que valeu a pena. Foi um livro que, por mais que eu não tenha gostado, a escrita era muito ruim, mas foi bom eu ter lido ele. Porque mesmo quando você lê alguma coisa ruim, você aprende com ele. Ter mais de uma leitura ativa evita o tédio, e se um cansa, outro pode te puxar de volta ao hábito. Então foi o que eu comentei, se você está cansado de ler, pega outro, faz isso no mesmo dia, faz de um dia para o outro, que vai voltar a ter estímulo, você vai conseguir voltar a ter estímulo na leitura. E o bônus aqui é uma regra do livro Hábitos Atômicos, que é a regra dos 2 minutos. Então leia pelo menos uma página por dia. Com isso você vai ativar o que a gente chama dentro da Start Grana de MAP, mínimo esforço possível. Vai te manter aceso, vai te manter com vontade da leitura. O problema é que a pessoa, quando está começando a ler, ela quer começar a ler todos os dias, ela senta a primeira vez e fala, eu vou ler durante 1 hora, consegui organizar, arrumei meu espaço, consegui 1 hora na minha agenda, ela senta. Ela vai ficar extremamente entediada por 60 minutos. Segundo dia, ela vai ler 30, no terceiro dia ela vai ler 5 minutos, no quarto dia ela não vai mais ler, vai passar 2 anos e nunca mais vai ter lido. Então é melhor você começar com 2 minutos, que esses 2 minutos podem virar 10, pode virar 20, pode virar 30, conforme você vai se sentindo mais à vontade, do que você criar uma meta muito grande. Então cria uma meta de 2 minutos por dia ou uma página. Você vai sentar de manhã, abriu, acordou, determinado horário, o ideal é sempre fazer no mesmo momento, ler uma página, ok, sentiu vontade de continuar lendo, continua lendo. Quis parar, pegou e parou. Uma página é muito rápido ler, em 2 minutos, 3 minutos você lê. E o bônus 2, esse aqui eu gosto, até tem um vídeo no canal, não sei se eu vou encontrar o vídeo, mas é um vídeo que eu falo sobre metas. Tem pessoas que falam para você não divulgar a sua meta. Eu acredito que você tem que divulgar, porque você acaba criando um compromisso muito mais forte. Se você compartilhar o desafio da leitura com um amigo, um familiar numa rede social, ó, comecei a ler todos os dias eu vou postar um cheque ou tirar uma foto da leitura. Também você não pode se enganar, só abrir o livro e postar foto, mas todos os dias eu vou fazer tal coisa, todos os dias eu vou... Pegou, coloca uma gestão à vista, coloca uma folhinha na parede com o calendário, com os 30 dias, e cada dia você faz um xizinho ali quando você lê. Com isso, as pessoas vendo que você está cumprindo, você vai ter uma obrigação muito melhor, muito maior. Você vai se sentir um pouco envergonhado de chegar para a pessoa e contar, eu falhei, errei, vou recomeçar. Tenta não fazer isso. E vai te ajudar a você divulgar essa meta. Vai gerar um compromisso externo e vai aumentar a tua disciplina. Você vai se sentir muito mais motivado a cumprir, porque você tem que dar uma resposta não só para você, mas para os outros. Talvez com você fale, mas a tua mãe, um filho, alguém você respeite mais. Então, se você não respeita você mesmo, talvez outra pessoa você respeita. Quando você fala em voz alta, fica mais difícil desistir. Então, fala a partir de hoje, eu sou uma pessoa que lê, eu vou ler todos os dias. E todos os dias é todos os dias, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não é todos os dias de segunda, sexta, todos os dias são todos os dias. Eu espero que você realmente consiga. Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre leitura. Lógico que ler é um processo, depende de muito mais coisas, mas você conseguindo fazer essa organização, eu creio que já vai te ajudar bastante. Eu espero que você se sinta bastante motivado. Siga o canal para receber mais vídeos como esse. E não deixe de conhecer a Start Grana também, que lá dentro a gente fala bastante de mentalidade, comportamento, dinheiro, investimentos, criptomoeda, enfim, tudo que é ligado ao mundo dos investimentos e ao comportamento, nós comentamos lá. É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!